Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, estamos examinando nesse Shabbat duas Parashiot, Parashá Matot e a Parashá Maasei. Nós hoje vamos examinar a Parashá Matot. Na Parashá Matot nós vimos ali no livro de Números, capítulo 31, nós vimos uma guerra em que o Eterno está na frente do povo de Israel, uma guerra de vingança contra os midianitas, porque os midianitas, eles usaram as suas mulheres, suas filhas, para desviarem o povo de Israel no pecado de Baal Peor. E ali o Eterno, agora no capítulo 31, ele está fazendo uma guerra de vingança, né? E aí o povo de Israel vai guerrear contra Midian. E ali o povo de Israel sai vitorioso, e aí são mortos todos os homens de Midian, e aí o povo de Israel traz o despojo para o seu arraial. O povo de Israel, e é isso que nós vamos ler agora em Números capítulo 31, a partir do verso 9. Diz assim: porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, que era o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés. Eu quero que os irmãos vejam esse ponto. Moisés ficou indignado grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste de viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação. E ali Moisés, no verso 17, ele diz assim: agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Então Moisés ali, ele se indignou. E é isso que nós vamos falar aqui, só parte da raiva de Moisés, sobre a ira de Moisés. Amém? O que é isso, meus irmãos? Nós vemos ali que Moisés, ele teve uma ira, e uma ira justificada, porque aquelas mulheres tinham feito o povo de Israel pecar contra o Eterno, e daquele pecado o Eterno irado matou 24 mil israelitas. Mas Moisés ali, ele decidiu de uma maneira mais temperada no verso 17, quando ele diz assim: não, deixa viva aquela que não conheceu nenhum homem. Então, de qualquer maneira, teve essa ressalva que Moisés fez. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero falar com os irmãos é que Moisés, ele estava irado. E a ira, mesmo justificada, vai fazer algo acontecer. Veja bem. E aí, no verso 21, logo depois, diz assim: e disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Eterno ordenou a Moisés. E aí ele vai falar sobre as leis de purificação dos utensílios que foram trazidos. Agora, uma pergunta que não quer se calar. Queridos, quem ensinava as leis para o povo de Israel era Moisés. Por que nesse momento agora não é Moisés, mas é Eleazar, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote? E a resposta é, meus amados, porque a raiva de Moisés foi tamanha que ele se esqueceu da Torá, se esqueceu das leis para poder passar para o povo. Por isso que agora, no meio daquele momento de ira de Moisés, quem toma a palavra é o sumo sacerdote para ensinar o povo as leis da purificação. E isso tem uma lição para nós. Qual é a lição que a Torá nos dá aqui? Que a ira, meus irmãos, a raiva, ela é como fogo. Ela, mesmo a ira justificada, é como fogo, porque destrói tudo sem identificar
o que é bom, o que não é. O fogo, ele destrói todas as coisas. Ele não vai desviar daquilo que é bom e isso destruir o que é ruim. Ele destrói tudo. Então, da mesma maneira, essa raiva, né, que a ira, ela faz com que as pessoas destruam outras vidas e destruam sua própria sabedoria. Fazem até que esqueçam a Torá, como no caso ali de Moisés, naquele momento de raiva, ter esquecido a Torá. E é importante que nós tenhamos equilíbrio e não venhamos nos irritar, nunca venhamos gritar, e é importante que isso daí seja o norte da nossa vida como servos de Adonai. Agora veja bem, queridos, veja uma historinha para os irmãos entenderem bem a questão da ira e como que nós devemos trabalhar essa questão da ira. Né? Uma criancinha, né, uma menininha, ela recebeu, né, de sua mãe um joguinho, aquele joguinho tipo de xicrinhas e pratos, para brincar. E ela foi brincar, né, chamou a coleguinha dela, a amiguinha dela, para brincar com aquele joguinho de xicrinhas e pratinhos. E aí a sua mãe depois, ela diz assim, olha minha filha, nós vamos ter que dar uma saída, que temos que resolver uma coisa. E aí ela foi, né, e já ia guardando o jogo. Aí a coleguinha, né, pediu para ela, você deixa eu ficar com esse joguinho para brincar? Né? E de primeiro momento, aquela menininha, ela falou assim, não quero deixar não, mas depois ela pensando, tá bom, pode brincar com esse joguinho, tá? Que eu vou ter que sair com a minha mãe, enfim. E depois ela sai com a mãe, quando ela volta, né, ela chega e vê que o joguinho tá totalmente bagunçado, as xicrinhas quebradas, enfim. Ela fica muito chateada. Ela fica a tal ponto chateada que ela pensa em ir na casa da colega para criar um escândalo. E ali, naquele momento, ela ficou com aquele na cabeça, com aquilo remoendo, e teve que fazer. E logo depois, ela foi com a mãe fazer uma visita à avó, e a avó notou que ela estava muito preocupada, estava muito chateada. O que houve, netinha? O que aconteceu com você? E ela dizia assim, não, porque essa aqui contou a história, né, que a coleguinha pediu para ficar com as xicrinhas, e quando ela chega, tá as xicrinhas todas quebradas, tudo bagunçado. E aí ela tá irada, ela não consegue fazer nada, não consegue se alegrar. E a avó vem chegar para ela e vem contar uma seguinte história. Não fique assim, filha, porque a raiva não é da sabedoria. E a avó contou que ela contou uma história que aconteceu dela com a mãe dela, ou seja, com a tataravó daquela menina, né? A avó falando da mãe da avó quando ela era criança também. E ela contou, minha filha, quando eu era menina, eu recebi um sapato novinho, né, da minha mãe, e aquele sapato eu fiquei muito feliz e estava muito, muito alegre mesmo. Acontece que, saindo com aquele sapato, acabei pisando numa lama. E a lama sujou todo o sapato. Aí eu fiquei muito triste. Aí cheguei em casa com aquele sapato cheio de lama e tentava limpar. E cada vez que eu limpava, piorava. E aí, a sua tataravó, que é minha mãe, disse o seguinte, olha, filha, não tenta lavar a lama. Quanto mais você lavar essa lama, mais ela vai ficar borrando o seu sapato, vai destruir o sapato com a água e com a lama, porque ela vai entrar nas entranhas do sapato. Não faça isso. Faz o seguinte, deixa a lama secar, depois que estiver sequinha, aí você tira. Aí ela fez isso, deixou a lama secar, e aí depois, ela com calma, depois que a lama estava sequinha, ela depois foi tirando aqueles pedaços de lama, e o sapato ficou novinho como antes. Assim também deve agir cada um de nós, né, em relação à ira, né? E ela ficou muito mais tranquila quando ouviu a sua avó falar isso, e voltou aliviada, foi para casa, já não estava tão assim chateada, jamais com aquele questão das xícaras,
e ela estava lá com sua mãe, e de repente, né, a campainha toca, chega a coleguinha, e a coleguinha diz: olha aqui, ó, eu trouxe um estojo novinho, com xicrinhas e pratinhos para você, porque quando você deixou suas xicrinhas e pratinhos comigo, sabe aquele nosso vizinho que é brabo, aquele menino que é terrível, ele chegou, quebrou tudo e chutou, desarrumou tudo. Então eu pensei, poxa, eu não fiz nada disso, mas eu fiquei responsável. Então eu falei com a minha mãe e a gente comprou o mesmo joguinho e estamos trazendo novinho para você. E aquela menina ficou muito feliz que recebeu o joguinho de novo de volta, mas não estava mais com raiva. E isso daí é uma lição para nós. A lama e a raiva e a ira caminham juntas. Não vale a pena, no momento de ira, tentar resolver a coisa, tentar falar, porque vai perder sabedoria, vai pecar contra o Eterno e vai transgredir a Torá. Mas, antes de tudo, deve deixar a lama secar. Depois que a ira calma, deixa a poeira baixar, como diz o ditado, aí você vai ter equilíbrio para tomar suas decisões e não ter falado palavras precipitadas, não ter pecado, e certamente vai ser bem visto isso pelo Eterno, e o Eterno lhe abençoará. Então, queridos, que nós possamos ter esse domínio de não nos irarmos, sermos mansos. É o que o apóstolo Paulo ele fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, no verso 26, que é dito assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, queridos, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira, não deixa a tua ira prolongada, não dê vazão à tua ira. Amém? Irai-vos, mas não dê vazão a ela. Irai-vos e não pequeis. E não se põe o sol sobre a sua ira. Então são duas partes. Ira, você está irado, não peca, não vá adiante. Deixa acalmar. Amém? Não fala nada. Não tome decisões precipitadas. Amém? Então essa é a lição da Paraxá. E o segundo ponto que aqui nesse versículo fala é: não se põe o sol sobre a vossa ira. Deixa acalmar e não fique irado após o pôr do sol, ou seja, não fique continuamente pensando nisso, que o Eterno certamente não vai se agradar da pessoa estar dando vazão àquela ira e nem ficar com aquela mágoa no coração. Amém? Então, queridos, que nós tenhamos essa lição na Paraxá Matot, que é a primeira Paraxá desse Shabat, que o Eterno continue falando ao coração de todos os amados, todos os Haverim, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.